O nosso arrependimento não é só no momento que nós levantamos as nossas mãos e dizemos que nós aceitamos a Deus em espírito e em verdade. O nosso arrependimento não é só quando nos batizamos. Não, nosso arrependimento é algo constante, porque nós somos pecadores. Então, nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos atos, todos os dias temos que refletir: será que Deus está gostando do que eu estou fazendo? Será que Ele está se agradando da maneira que eu estou se comportando? Porque naquele grande dia, né, só Deus vai poder julgar. Só Deus. Porque vocês estão me vendo aqui de uma maneira, todos me veem aqui por fora, mas por dentro, no meu íntimo, só Deus conhece. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus, amado Pai, ó Senhor, Criador de todas as coisas, de todo o universo, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, por mais esse devocional, por mais um momento na Sua presença, Senhor. Estamos aqui, Pai, nessa noite, nesse dia, reunidos, Senhor, para receber de Ti a Tua palavra, Senhor, para receber de Ti a Tua unção, para receber de Ti, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para nós a nível de conhecimento e sabedoria, que possamos, Pai, estar com as mentes e os corações abertos, Senhor, para receber de Ti tudo que o Senhor quer passar para nós. E que não seja apenas uma palavra, Senhor, que fique no nosso cognitivo, mas que seja uma palavra, Senhor, que entre em nossos corações e profundamente, Senhor, nos transforme e mude as nossas raízes, Pai. E que essas raízes, Senhor, se liguem a Ti. E que através dessas raízes, Pai, seja transformado o nosso caráter. Seja transformado, Senhor, o nosso entendimento do mundo. Seja renovada a nossa fé. Seja ligado, Senhor, o nosso espírito ao Teu espírito, Pai. E que possamos, Senhor, não só viver com o Teu espírito, mas transbordar de Ti aos nossos irmãos, Senhor. Fortalece-nos, Pai. Fortalece a nossa fé e guarda-nos de todo o mal, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que vem contra nós para abalar nossa fé, para nos colocar em pecado, para fazermos errar, para fazermos nos chatear, ou qualquer tipo de mal contra nós, Senhor, ou qualquer um de nossas famílias, Pai. Que caia por terra muito antes de nos atingir, Senhor. Que estejamos todos, Senhor, protegidos e guardados sob o Teu manto sagrado, Pai. Revestidos da Tua armadura celestial, Senhor, e por onde quer que andemos, que jamais nos afastemos da Tua proteção, da Tua presença, Pai. Eu peço a Tua bênção, Senhor, para esse devocional, que seja, Senhor, o mentor dos nossos pensamentos, Senhor, e o condutor dos nossos corações, das nossas línguas, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Senhor, não só nesse momento, mas para todo sempre. E que a Ti seja toda a honra e toda a glória, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Chamado ao arrependimento. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia, enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram,
quando a torre de Siloé caiu sobre ele. Desculpa. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. E volto a lhes dizer: a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. E Jesus corrigiu a noção popular de que coisas ruins só acontecem a pessoas ruins. E o pecado tem consequências negativas, mas nem tudo de mal resulta do pecado. E em seguida, Jesus esclareceu que todos são pecadores e precisam se arrepender. Aleluia. Essa era uma crença, né, que os judeus tinham na época, né, de que se alguma coisa ruim acontecia a uma pessoa é porque essa pessoa havia pecado, havia feito de algo de errado. Isso fica muito claro também naquele momento onde Jesus cura um cego, e aí perguntam para ele: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego assim? Foi seu pai ou sua mãe, alguma coisa assim? E ele fala: nenhum nem outro. Mas isso sucedeu para que fosse revelado a vocês, o que fosse manifestado na vida dele, a glória de Deus. E Jesus vem o tempo todo quebrando todas essas crenças, né? Todas essas crendices, todas essas esses entendimentos distorcidos do homem sobre todas as coisas. E até hoje tem muita gente que pensa assim. Eu confesso a vocês que eu já pensei sobre isso muitas vezes, sabe? E nos desvencilharmos desse entendimento, que segundo a palavra é um entendimento equivocado, segundo o próprio Jesus, ele fala que não, que sim, existem consequências advindas do pecado, mas não necessariamente tudo que nos acontece advém do pecado. Se a gente parar para pensar, isso nos tira um peso até. E esse entendimento nos ajuda a pecar menos. De que forma, James? O que você está falando? Imagina que se nós acreditássemos e entendêssemos de que tudo o que acontece de ruim, não só conosco, mas com as outras pessoas, seria um castigo, não estaríamos nós julgando todas as vezes que nós víssemos algo de ruim acontecendo com alguém? Seria algo meio que automático, né? Acontece alguma coisa com alguém, primeira coisa, opa, olha só, esse daí pecou. Ele deve ter feito alguma coisa para que isso acontecesse. E eu creio que isso seja um pensamento muito comum na sociedade, sabe? Mas como sempre, Jesus vem nos confrontar aqui, ele vem confrontar o nosso entendimento. Ele vem trazer para nós uma outra visão, como realmente funciona, o que faz sentido e que não faz sentido, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Agora, cabe a nós internalizar essa verdade, crer nela, né? E transformar, mudar o nosso entendimento, mudar a nossa atitude, mudar o nosso coração, né? Para colocar em prática, né? A palavra de Deus. Amém? Quem mais É isso quer aí. contribuir? É muito profundo o que você está falando, né? Porque o pecado nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos mais propícios às ações do inimigo, né? Não que nós estamos livres disso, né? Porque estamos no mundo, né? Mas as aflições, elas se aproximam quando a gente se afasta de Deus. E me lembrou uma passagem aqui que eu vou ter, eu não li ainda, que é Tiago 1,
3:17. Ele vai falar aqui, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então a palavra de Deus aqui diz que o que gera a morte, né, é a nossa própria cobiça, são os nossos próprios pecados, né? Porque os nossos pecados geram afastamento de Deus. E quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos à mercê, né, do príncipe do mundo, que é o diabo, né? E a gente vai ler uma passagem logo em seguida que diz, né, depois, daqui hoje a gente vai ler ela ainda, vai trazer essa reflexão um pouco adiante, né? Mas durante muitos anos da minha vida, eu me perguntava, né, o que que Deus quer com isso, né? Todas as coisas ruins que aconteciam na minha vida, qual era o propósito de Deus nisso, né? Qual era o propósito de Deus nisso, né? E hoje o entendimento é de que era o inimigo que me acorrentava, né? Ele que me aprisionava, né? E a minha libertação era eu em encontro de Jesus, né? E quanto mais a gente aprende da palavra, quanto mais a gente olha para dentro da gente mesmo e revisa a nossa vida olhando para a Bíblia, né? Essas correntes elas vão sendo quebradas, né? Esse aprisionamento, né? E Jesus vai nos libertando, né? Através do conhecimento da palavra, através das orações, né? Através de tantas, né, comunhão com Deus. O Espírito Santo vai nos revelando quais são os pontos que precisam ser corrigidos na nossa vida, que a gente precisa né, de orientação, e pouco a pouco, né, nós vamos sendo curados, né? Libertados realmente do inimigo, né? Porque o inimigo ele não fica onde tem luz, né? E se nós nos aproximamos da luz, consequentemente, essas correntes, essas cadeiras são quebradas, né? Isso é tão maravilhoso, né? Esse estudo que a gente faz aqui, essa proximidade com Deus, essa comunhão com Ele. E por isso que a gente valoriza tanto, né? A gente valoriza tanto, porque quando a gente olha lá para trás e vê o sofrimento que a gente vivia, e para a abundância que a gente vive hoje, né? Com Cristo, por isso que esse temor vira respeito, né? Não vira medo, né? Você sabe que me veio aqui o entendimento também, Fábio, sobre um pouquinho sobre esse trecho que quase passou batido aqui, né? Mensagem principal aqui, qual que é? É a chamada ao arrependimento. Jesus, ele fala assim, no 2: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Né? E aí depois, sobre os que morreram lá na Torre de Siloé, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? E ele fala: a menos que se arrependam, todos vocês também serão mortos. Ou seja, nós, nós todos somos tão pecadores quanto todos os outros. Às vezes a gente vê uma nação, uma cidade ou um local assim que a gente vê muita coisa errada acontecendo, sabe? E eu falo a gente, né? Mas quando falamos, não podemos falar de ninguém mais senão de nós mesmos. Mas é muito fácil vir à mente o pensamento de também. Olha como é esse povo. É um povo que não quer saber de Deus. É um povo. Quantas vezes nós não falamos aqui, né?
é um povo que não quer saber de Deus, é um povo pecador, é um povo do mundo, é um povo isso, um povo aquilo, e vamos ali vomitando e julgando, né, e condenando as pessoas que estão passando por aquela dificuldade, né? Eu me lembrei agora, inclusive, do episódio que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, naquelas enchentes extraordinárias que aconteceram lá, né? Muitas pessoas morreram, muitas desaparecidas e muitos comentários de crentes, inclusive, e na mídia como um todo, que que o povo gaúcho é um povo que não quer saber de Deus, que é onde tem mais é, pessoas, mais ateus, mais pessoas ligadas a outras religiões, enfim, uma série de comentários, e muitos deles vindo, inclusive, de cristãos, né? E aqui, nesse versículo, Jesus vem ensinar para nós que nós precisamos tomar cuidado com esse comportamento, com esse tipo de julgamento. Porque a gente não pode apontar o dedo para ninguém, porque tem outros quatro voltando para nós mesmos. E essas pessoas não são mais pecadoras que nós. Nós somos tão pecadoras quanto eles. Por mais que nós queremos andar na palavra, por mais que nós estudemos aqui, nós somos tão pecadores quanto eles. Então, o que cabe a eles também cabe a nós. Nos arrependermos todos os dias, inclusive desse tipo de pecado também, né? Ou de achar que nós somos superiores em algum momento. E já sabemos a quem pertence o orgulho, né? Se estamos sendo orgulhosos, a quem que a gente está, de quem que a gente está perto, né? Se a gente está sendo humilde, a gente está perto de quem? Jesus é humildade, o inimigo é o orgulho, né? Jesus é luz, o inimigo é trevas. Então, se nós estamos na luz, a treva está longe, e vice-versa. Então, essa aqui, a chamada ao arrependimento, né? Jesus nos orienta aqui a nos arrependermos, para que não morramos também, né? E o arrependimento, ele precisa vir através do Espírito Santo, que nos convence do pecado. Então, esse complemento que eu queria fazer. E, né, Ruth? Que bom te ver. Fala que não tem pecadinho, pecadão, né? Não existe Pois é. pecadinho, pecadão. E aí, outro dia, o irmão Jurandir trouxe algo muito bonito, naquele trecho sobre julgamento, não julgar o próximo. E esse julgamento é não condenar, né? Não, olha, tá lá, isso aí não vai pro céu, não. Isso aí faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. Né? Quem é a gente para a gente não é juiz, né? Para dar o juízo final, né? Que a gente tem que orar, que pedir para que Deus tenha misericórdia daquele que ainda não teve, né? Conhecimento, que ainda anda perdido, que ainda anda, né? Glória a Deus que a gente, Deus nos permitiu, que a gente nos agraciou, que a gente teve a oportunidade de aprender a palavra, né, nos conhecer um pouco mais, né, com profundidade ele e nos livrarmos desses pecados, né? Mas assim mesmo nós ainda continuamos, né, pecando, ora aqui, ora ali, né? E se Deus tem misericórdia da gente, que a gente ore para que tenha misericórdia dos outros que ainda pecam, né? E aí julgar que o outro, ah, não, aquele lá, meu, ele tá se lascando lá porque ele é pecador. Eu entendo que para nós é até um pouco Misericórdia, mais né? difícil, né, Fábio? Para nós é até um pouco mais difícil, né? Eu acho que para nós talvez seja até um pouco mais difícil, porque a gente O quê? conhece, como nós vimos ontem, a quem Difícil o mais quê? é dado, mais é cobrado, né? Ah, mais difícil a E, caminhada, você fala.
Porque assim, quem não conhece essa palavra, por exemplo, fica à vontade de fazer esse tipo de julgo, esse tipo de comentário, e não vai sentir peso nenhum. Mas nós, que hoje estamos vendo na Bíblia aqui, que não podemos fazer isso, que somos tão pecadores quanto e que devemos nos arrepender, inclusive, disso, uau, é algo mesmo. É mais uma coisa que a gente não deve fazer. É Você mais vê um. como o inimigo ele ataca, né? Te cortando, desculpa, irmão. Pode terminar. Já estava terminando mesmo. Então, assim, é mais uma limitação, né? Então, assim, para quem não sabe, tá fazendo ali e tá bem, ele tá tudo bem. Mas para nós que sabemos, somos mais cobrados. Porque nós vamos nos cobrar disso, né? O Espírito Santo vai nos falar, olha, isso não tá certo, você não deveria falar assim, né? E aí a gente sofre com isso também, duas vezes, né? Sofre porque tem a consequência e sofre também se arrependendo porque fez errado, né? Mas enfim, graças a Deus pela vida de Jesus que vem para nos salvar, né? Eu, durante muitos anos, sabe, quando adoecido, né, eu ouvi de pessoas, né, que talvez eu estivesse doente porque eu merecia, né? E É muito aquilo me comum. fazia eu às vezes falar, talvez realmente foi algo que eu fiz, talvez eu seja merecido, talvez é um castigo de Deus, né? Talvez Deus quer realmente que, né? Então a gente fica, o que o inimigo faz, né? Ele nos aprisiona, né? Ele nos aprisiona, né? E a gente começa, né, a achar que a gente é merecedor daquele sofrimento, né? Que nada pode mudar, né? E que Deus não nos ama, né? Deus não é isso. Ele quer me judiar, né? Ele quer fazer eu pagar algo, né? Pelo sofrimento, né? Isso não é verdade, né? Deus não quer que a gente sofra, né? Uma armadilha que o inimigo coloca e faz com que a gente não se aproxime dele, né? A gente simplesmente vai ser assim mesmo, né? Menina, vocês querem comentar algo? Eu quero. A Ruth quer falar que ela entrou aí primeiro? Pronto. Pode Não ouvi, falar, não, mas pô. eu... Pode falar primeiro, depois eu falo. Pronto, obrigada. É, assim, né? Como os irmãos tá comentando, no livro de Mateus, capítulo 7, né? Diz que não julgueis para que não serais julgados, porque com o juízo com o que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Né? Uma palavra bem, bem clara, e aqueles homens, né, estavam ali, eles estavam fazendo, né, esse julgamento pelos galileus que não estavam nem ali para se defender, né? Porque eles já tinham morrido, né? Teve a destruição daquela torre de Siloé e aqueles 18 vieram a falecer ali. E eles não sabiam, né, o que ele estava passando. Mas um algo que eu aprendo aqui nessa palavra é que muitas vezes a gente não se pode questionar a situação que a gente está passando, porque não tem explicação. Não tem explicação por que que a gente está passando por isso. Por que que a gente está passando pela prova, né? Que muitas vezes, como Fábio falou, muitas pessoas chegou para dizer que ele estava passando por aquilo porque ele tinha feito algo, porque ele merecia. E às vezes a gente não merece passar e a gente passa, né, por aquilo. E é algo que a gente não tem como explicar. Se a gente se fez, se não fez, se realmente a gente está pagando, porque existe o que? A lei da semeadura, né?
Isso é notório. A lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Mas quando você está colhendo, você vai ter a certeza que o que você está passando ali é porque você fez algo. Assim aconteceu comigo, né? Eu estou falando o que aconteceu comigo. Você fez algo e aí você está passando por uma coisa porque você está colhendo aquilo ali que você plantou. Isso aí é normal, mas nem tudo que nós passamos é por conta da lei da semeadura, porque a Bíblia ela é clara, né? E ela nos ensina a cada dia. E aqui no livro de Eclesiastes, né? Eu estava lembrando dessa passagem e aí eu procurei, né? Porque eu sou muito ruim para gravar os versículos. Onde é que estão? E aí eu pesquisei e achei aqui ó, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como o que teme o juramento. Então, aqui está dizendo que o que acontecer com quem é ímpio, com quem é assassino, com quem é adúltero, vai acontecer com uma pessoa boa, que está ali aos pés do Senhor. Vai acontecer. Tive, como o irmão James citou, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não foi? O que aconteceu lá? Claro que teve muitas pessoas que serviam a Deus. Claro que teve, mas elas tiveram que perecer. Elas tiveram que perecer. E uma coisa, né, que eu creio é que vamos passar todos pela tribulação. Não importa quem está mais ligado com Deus ou que não está. Vamos passar pela tribulação. Estou falando isso porque tem muitas pessoas que têm, eu não sei explicar muito, mas tem o pré-tribulacionismo, o pró-tribulacionismo e tem outro que eu esqueci agora. Então, cada um acredita na tribulação de uma maneira. Mas o que eu acredito e o que a Bíblia vai nos relatar é que vamos passar pela tribulação para nós conquistarmos o nosso objetivo final. E o que é bem, bem claro é que existem dois caminhos que nós temos que seguir, mesmo que nós viemos perecer. Qual é? A porta estreita e a porta larga é o céu e o inferno. Você pode perecer, mas se você tiver na porta estreita, andando na porta estreita, quando você morrer, o seu caminho ele vai estar reservado, a sua vida ela vai estar reservada, assim como a porta larga. Então, o que vai ser decidido, mesmo corretamente, é naquele grande dia, é no juízo final, que vai ter muitas surpresas ali. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis, para que não sejam julgados. Independente do que o irmão estava passando, porque eu tiro isso por mim. Como é que eu passei uma prova tão grande na minha vida? Muitas pessoas podiam olhar e me julgar, como me julgaram. Né, me julgaram. Ou pensar assim, muitas coisas não chegam, né, aos nossos ouvidos. Mas a gente sabe, a gente compreende. E eu estava ali na igreja. Aí a pessoa olha e fala, como é que aquela pessoa está ali na igreja, faz tudo na igreja, serve a Deus todos os dias e está passando, né, por essa situação. As pessoas julgam, até os que estão lá dentro, até os próprios que estão com você, né, julgam. Mas a Bíblia é clara, não julgueis para que não serás julgados. Aqui Jesus estava ensinando isso para eles. Em minhas palavras, vocês estão criticando eles. Vocês acham
que eles são mais pecadores do que vocês? Vocês estão achando isso? Não, completamente não. O que os justos vão passar, os injustos também vão ter que passar pelas mesmas tribulações. Mas o que importa para a gente hoje é a gente estar ligadinho, ó, com Cristo a cada dia mais, se fortalecer cada dia mais, porque o nosso arrependimento, ele é constante. O nosso arrependimento não é só no momento que nós levantamos as nossas mãos e dizemos que nós aceitamos a Deus em espírito e em verdade. O nosso arrependimento não é só quando nos batizamos. Não, nosso arrependimento é algo constante, porque nós somos pecadores. Então, nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos atos, todos os dias temos que refletir: será que Deus está gostando do que eu estou fazendo? Será que Ele está se agradando da maneira que eu estou se comportando? Porque naquele grande dia, né, só Deus vai poder julgar. Só Deus. Porque vocês estão me vendo aqui de uma maneira, todos me veem aqui por fora, mas por dentro, no meu íntimo, só Deus conhece, né? Só Deus que sabe. Isso aqui é matéria. Isso aqui não vai para o céu. Isso aqui é matéria. Então, nós temos que estar mais firmes, né, a cada dia e fortes. Passe o que passar. Aconteça o que acontecer. E eu aprendi em minha vida em nunca questionar Deus. Por que que eu estou passando por isso? Não, eu vou. Se eu estiver passando aí, que eu procuro me consertar mais e mais. Porque o que é mais importante hoje na minha vida é a salvação. Porque quando Jesus voltar, eu não quero ficar nessa terra. Misericórdia, eu não quero, não. Ficar aqui? Não. Eu quero subir com Cristo, quero ser arrebatada. E se eu morrer antes, quando os mortos ressuscitarem, eu também quero ir, né, com Cristo. Então, essa é a certeza que nós temos que ter, de nos arrepender, de não julgarmos os nossos irmãos. Se algo vem aos nossos olhos, a gente tem que pedir para Deus para que venha fechar os nossos olhos carnais e abrir nossos olhos espirituais, para que a gente venha ver só aquilo que Ele quer. E abraçar, né, aquelas pessoas que estão no erro, para que nós podemos ajudá-las a se arrepender, a se voltar mais a Cristo, não julgando: você fez isso, você fez aquilo. Não, jamais, jamais, né? E cada um vai pagar de acordo à sua medida, de acordo ao que tem feito. Então, deixa lá, né, a vida de cada um. O que nós temos é que nos voltar cada dia mais para Cristo e estar mais fiel nele, porque é a mesma coisa que um pecador, um assassino, uma pessoa de pior índole vai passar, a gente também vai passar, a gente também pode passar. Então, o importante é a gente estar fiel, firme nele, para que no grande dia nós viemos ir para o lugar certo. Amém. Nossa, e agora? O que que sobrou para mim falar? Já falaram tudo. Ah, tava aqui pensando o que falar, a Tamires falou praticamente tudo que eu pensei, mas tem uma coisa que eu queria falar também. É, diante de tudo que eu tava passando e estou, e que todos nós passamos todo dia, mas do recente acontecido na minha vida, eu tinha pessoa ao meu redor, bem pertinho de mim, né, que chegou e falou assim para mim: você merece mesmo tudo que você tá passando de ruim. Então, daí eu falei assim: oh Deus, eu questionei Deus. E aí você falou isso aqui. Eu falei: toma, distraída. Não questiona Deus, entendeu? Então, assim, e eu questionei, falei: oh Deus, eu sempre tratei essa pessoa bem, sempre fiz o meu melhor para ela, sempre di todo o meu melhor.
ao redor dela, quando ela esteve comigo, eu não acho que eu vacilei. Por que que essa pessoa falou isso para mim? Então eu fiquei questionando ele, né? Que eu falei, ué, não mereci ouvir isso, não? Que isso aconteceu comigo, que eu mereci, porque eu sou ruim? Em que momento eu fui ruim para ela? Eu fiz tudo de bom. Então, é igual você falou, a gente não sabe, as pessoas que estão ao nosso redor ali, tá julgando, e essa palavra que nós lemos, igual o James falou, quando eles falaram lá, o que que é que essa palavra deixa que é o arrepender, porque às vezes a gente faz tudo todo dia e só fala assim: desculpa, Jesus, desculpa, desculpa, Jesus. De verdade, você parou no final do seu dia e falou: Senhor, eu me arrependo por isso, por ter dito isso, por ter dito aquilo. Acho que às vezes a gente deixa passar alguma coisa batida, entendeu? E aí, quando as coisas acontecem, realmente é o que Deus falou: arrependeis, arrependei-vos. Porque se você não se arrepender e ter uma coisinha mal ali dentro, o inimigo vai usar, entrar e tirar o que é seu. Por quê? Porque você deu uma brecha, você não se arrependeu. Tem algo que ainda não se arrependeu, entendeu? E também, por um outro lado, tem o que você falou, que tem coisas que vão acontecer porque Deus tem um plano maior. Deus tem algo melhor, entendeu? E os que estão ao seu redor não vão entender, porque não é a sua atitude, não é homem que está fazendo, é Deus que está fazendo. Então, se é Ele que está fazendo, Ele sabe como vai ser. Então, não importa. Então, eu creio, no meu caso, que é o Senhor que está fazendo. Que tanto pedir para Ele mudança na minha vida, para ser melhor, que tudo que eu estou passando hoje é para melhor. E quando Deus está fazendo, tem coisas que parece que são ainda mais ruim, mas não é, porque quando as coisas estão fora do lugar, ele vem e coloca. E para você colocar as coisas no lugar, para você organizar elas e colocar no lugar, muda de lugar, tira para cá, tira para lá, entendeu? E encaixa no lugar correto. E a mudança dói, mudança fere às vezes, entendeu? Incomoda. Então, eu aceito o agir de Deus na minha vida, porque eu sei que é para melhor. E o agir de Deus sempre é o correto. Então, eu aceito a correção dele, eu aceito o melhor dele, porque eu sei que o que ele tem para mim, nem olho, nem ouvidos ouviu e nem viu. Então, assim será feito na minha vida. E não me importo mais com o que eu vou ouvir ao meu redor, porque ao meu redor são pessoas machucadas, são pessoas que estão feridas e que não sabem, às vezes, o que está falando, porque muitas das vezes a gente fala as coisas sem pensar. Acho que travou, hein? Tiago, Tiago 1:12. Eu tinha lido a parte de baixo, quando a gente começou a conversar, agora daí me veio na cabeça para ler agora a parte de cima. Tudo que é o complemento que a gente está falando. Acho que esse trecho aqui tem tudo a ver com aquela parte, né? Mas está falando aqui, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. As provações virão, né? Glória a Deus. Dá Glória a tempo a Deus. gente ler esse outro pedacinho aqui da parábola da figueira? Sim, acho que sim. Obrigado, Ruth, pela. A Ruth travou, Fábio, na verdade. Tá Achei travada. que não, é. Vê se Congelou. tá ainda. Parou? Não, é. A Mas imagem você está consegue me travada. ouvir? Ouvir a gente ouve, sim. That's ok, então. Obrigado, Tamires, pelas colocações também. Vê pra gente, James. Então, Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo
e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela, e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Meu Deus do céu, essa é forte, hein? Quem será que é isso aqui, né? Quem será que é isso aqui, né? Aqui na minha Bíblia, ele explica aqui, né, que a parábola da figueira estéril ilustrou o ministério de Jesus a Israel. A menos que a nação produzisse fruto de arrependimento, ela sofreria julgamento. E o final da parábola fica em aberto. A oportunidade de responder ao apelo de Deus foi oferecida a Israel. Ou seja, o jardineiro, Deus queria cortar. Vou acabar com isso, que esse povo não tem mais jeito. O dono, né? Desculpa, o jardineiro é Jesus, né? O jardineiro vem e fala assim: Olha, deixa eu ir lá, que eu vou cuidar. Eu vou ensinar, eu vou nutrir, eu vou alimentar, eu vou cortar, eu vou cortar ali os fungos, vou cortar as ervas daninhas, eu vou ali aparar as, os galhos, eu vou nutrir ali com a palavra, vou derramar água viva, né, na figueira e, e vamos ver se ela vai dar frutos, né? Mas para dar fruto precisa ter o arrependimento, porque o arrependimento ele só vem quando nós temos a consciência de que nós erramos. Como é que a gente pode se arrepender de algo que nós não temos consciência de que foi feito errado? Então, se nós não entendermos, não há arrependimento. E se não há arrependimento, tem grande chance de continuar fazendo errado, né? O fato é que nós precisamos começar a dar frutos. O cristão precisa começar a dar fruto. E como é que começa a dar fruto? Começando a se arrepender e, através do arrependimento, mudar, né? Mudar o comportamento, mudar o entendimento, mudar, né, as atitudes. É o nascer de novo, né? Mas aqui me diz, a palavra me diz que com esse jardineiro maravilhoso que nós temos tudo para dar frutos, né? Nós somos regados, nós agora estamos sendo regados com água da vida. Nós estamos recebendo a luz da vida. O que que uma árvore precisa, né? Precisa de um solo fértil, precisa de água, precisa de luz. E Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso para nós, né? Ele nos alimenta, ele nos rega, ele nos ilumina, ele nos protege, ele nos conforta. Meu Deus do céu. E ele até deu a vida por essa figueira. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou deixar um pouquinho também aí para os irmãos falarem. Amém? Esse trecho aqui fala de Gênesis Apocalipse, né? Então, imagina ali Jesus falando, não, eu vou, deixa eu ir. Não corta não, pai. Deixa aí, eu vou lá, eu vou tomar os pecados,
Eu vou trazer uma lição para eles vão aprender, eles vão se arrepender, eles vão entender a sua mensagem. Não corta, não. Dá mais um período para eles, dá mais um ano para eles poderem entender aquilo que o Senhor quer, a sua vontade. E aí depois, se não resolver, aí aquele que entender, o Senhor arrebata. Aquele que não entender, aí o Senhor manda cortar. Jesus, com a misericórdia dele, entrou e falou: não, 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 não. Para, não mata, não. Não, não, deixa eu ir. Meus irmãozinhos lá embaixo, né? Faz isso não. Estava lendo aqui o que significa o número 3 na Bíblia, né? Porque vira e mexe fala, né, dos 3 anos, né? Jesus teve o ministério dele durante 3 anos. Paulo ficou 3 anos estudando, né, em Atos, lá antes do ministério dele, né? Esse número 3 aparece muitas vezes. Aí eu coloquei aqui o que significa o número 3 na Bíblia, né? Aí coloquei, ó, na Bíblia, o número 3 carrega profundamente simbolismo espiritual e aparece frequentemente em contextos importantes. Ele representa de forma geral plenitude, confirmação e manifestação divina, que estão os três principais. Aí número, né? Bom, aí tem a Trindade também, né? Confirmação de testemunho, 3 pessoas. Né? A gente sabe que a expressão 3 anos, né, aparece em vários contextos, né? Jesus, né, ensinou durante 3 anos, mas acho que a grande mensagem disso daqui é a misericórdia de Jesus, né? E o pedido que ele fez para Deus, né? Falou, não, deixa. Esses dias a pastora estava falando, falou: olha, eu vou contar uma história aqui, não está na Bíblia, mas eu vou contar uma história que eu imagino assim, né? Tava Deus, Jesus e Espírito Santo. Eles estavam, né, pô, planejando criar o homem, né? E aí, mas se isso der errado, né? E aí ela fala, relatando, né? Jesus entrando, falou: não, não, se der errado, pode deixar que eu vou resolver, eu vou assumir os pecados da humanidade e vou me entregar pelos meus irmãos para resgatá-los. E aí o Espírito Santo, ele contando, né? Ela falando, né? Aí você, Espírito Santo, você entra em ação. Aí você vai, né? Ela contando uma historinha, né? Mas como Jesus, né? Bom, né? A bondade de Jesus, né? A misericórdia dele de realmente vir e nos resgatar, né? E aqui essa palavra é muito clara, né? Jesus falando justamente, falando, não importa não, deixa que eu vou trabalhar mais um período, vou trazer a verdade, né, para eles, para que eles possam se arrepender e produzirem. E essa produção de frutos, né, é o arrependimento, né? Essa produção de frutos é a entrega, né? Que a gente já leu, né, sobre frutos, e frutos não é objetivo, mas frutos é resultado, né? Porque o objetivo é a fé, é a salvação, né? E se nós tivermos realmente a nossa fé fortalecida, os frutos serão gerados, né? Mas o que eu entendo como fruto disso daqui é o arrependimento. É realmente as pessoas, né, se converterem e entenderem o propósito daquilo que Deus quer para nós, né? Amém? E a Mais alguém? oportunidade nos foi dada, né? Está sendo, né? Está sendo dada, né? Está sendo dada, exato. Está sendo dada. Enquanto estivermos vivos, está sendo dada. Amém. Só um minutinho, né? Antes de finalizar, que já é 8, que Jesus, ele é nosso advogado, né? É nosso advogado, ele está aqui para nos defender. O Espírito Santo é o nosso consolador e Deus é o nosso juiz. E eu estava me recordando daquela cidade, né, de Sodoma e Gomorra, que Deus foi lá e destruiu. Mas Deus, ele esperou muito tempo ainda, viu? Com aquelas coisas que estavam acontecendo, para ele destruir aquele lugar. E ele foi lá e destruiu. E ele olha, né, de lá do céu e não vê um justo sequer nessa terra. Porém, a palavra, ela está se estendendo ainda, né? O acontecimento do fim dos tempos, porque ainda tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus.
né? Porque a Bíblia vai dizer isso, que quando a palavra ela foi pregada aos quatro cantos da terra, aí virá o fim. Então, se o fim ainda não veio, é porque ainda falta pessoas para ouvir a palavra do Senhor. E eu entendo com essa palavra é que nós é, Vamos lá. Internet. Caiu. Vamos orar? Vamos finalizar? Deixa a Vamos. Ruth estar travada também, se ela quer fazer oração para a gente. Acho que Está travada também, né? para mim tá travado aqui. Quer dizer, tá só a imagem dela ali estática, né? Para Ah, mim, voltou, voltou. Tamires. Mas ainda dá para ouvir? Ainda consegue? Fixo. Vê se a Tamires Sim, voltou agora. Se ela quer. ouvimos, Puti. Caiu, Oi, Tamires. Quer Tamires. concluir o que você estava falando? foi porque ligaram aqui esses números que fica ligando só Jesus na causa, atrapalhando. Viu? Nós somos a figueira e nós temos que dar fruto. Aquela pessoa que não dá fruto, aquela pessoa que está ali no evangelho, que tem pessoas que estão no evangelho e ela está estacionada. Misericórdia. Deus, ele nos chama para quê? Para quê? A gente tem que ter essa reflexão na nossa vida. Deus nos chama para quê? Para nós sermos discípulos. Se tem pessoas ainda que não escutou a palavra, é porque está faltando ainda um pouco da gente. Ide pelo mundo, pregai o evangelho. Tem pessoas que muitas vezes por muitos julgamentos são mortas espiritualmente, que às vezes escuta e se abate e não quer fazer a obra do Senhor, e não quer falar porque fulano não acredita, porque fulano não acredita, porque ciclano não acredita. Mas não, mas nós temos que entender que Deus nos chamou para ser discípulos. Então temos que ir. Então, a partir do momento que nós somos a figueira e nós não damos frutos para Ele, e nós não fizemos nada para Ele, do que adianta ter uma árvore que não faz nada para Jesus? Tem uma palavra que diz, eu não, acabei não pesquisando, que eu gosto de trazer a base, mas que diz que a fé sem a obra, ela é morta. A obra é o quê? A obra é o quê? É ir fazer, né? É ir fazer o ID, é ir cuidar de alguém, é ir dar uma palavra, é ir dar um abraço às pessoas. A gente não pode ser inútil, uma terra inútil. Nós temos que fazer alguma coisa para Jesus. Mesmo que às vezes a gente pense, é pouquinho. Isso que eu estou fazendo, eu não estou fazendo nada. Mas se você fazer esse pouquinho, Deus está vendo ali no seu coração. Deus está vendo. Então, que a gente venha a ser uma figueira frutífera, que venhamos dar fruto, que viemos ganhar almas, mesmo que você não ganhou naquele momento, mas quando você pregou, outra pessoa vai vir regar e outra pessoa vai colher. Que a palavra diz, um planta, um rega e um colhe. Então, a gente tem que ter uma participação dessa, né? Para que nós não viemos ser cortados. Porque é uma coisa muito ruim, irmãos. A gente não pode ficar, eu vou ficar na igreja, eu só quero ouvir. Só quero ouvir. Aí também tem aquela parábola dos talentos, né? Dos talentos. Que o homem, por ele temer, porque o dono era juiz, né? Não era que seja mal, mas era um homem que castigava. Ele foi lá e escondeu o talento dele. Deus deu para ele, ele foi lá e escondeu.
Então, se ele não pôde botar nem no banco para poder render o dinheiro, né, aquele talento, então de que adiantava? Ele perdeu até aquele um que ele tinha. Então, nós temos que deixar frutificar, nós temos que fazer as coisas sem medo de ser julgado, do que vai acontecer, entendeu? E pronto, temos que fazer a obra para que nós não venhamos ser cortados diante dele. Amém. E glória a Deus. Vocês querem fazer oração pra gente? Amigo, Ruth? A Ruth quer fazer? Eu não, então vamos fazer. Eu posso também. Essa tá tentando abrir. Pode fazer, irmã Ruth. Tá bom. Senhor Deus, te agradecemos por esse dia maravilhoso que inicia hoje para nós que acordamos. E estamos aqui agradecendo a Ti, ouvindo da Sua palavra e compartilhando, Senhor. Te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, por cada um aqui presente e também por aqueles, Pai, que não puderam estar. Que o Senhor esteja com eles, como o seu Mário. O Senhor sabe o que ele está passando, o que ele necessita. Vá de encontro a ele, Senhor, e ajude com as suas necessidades ou com o que estiver passando, Pai. Do mesmo modo, Senhor, a dona Lucinha. Não sei o que passa, Pai, mas o Senhor sabe. Então, o Senhor vá lá e os ajude e o auxilie, Senhor, nas suas necessidades, no nome de Jesus. Eu te peço. Eu te peço também pelo Lucas, pelo seu Jurandir e por todos nós aqui, Senhor. Seja conosco no nosso dia ou na nossa noite, como Paul James, Senhor. Que o Senhor esteja providenciando, Senhor, aquilo que necessitamos, Senhor, tanto o espiritual, Senhor, como também, Senhor Jesus, as nossas necessidades humanas. Deus, agradecemos que confiamos, Senhor Jesus, na sua providência, Pai, porque o Senhor é aquele Pai que é presente, que está aqui conosco, que providencia. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Pai, porque não tem Pai melhor que o Senhor. Então, Senhor, é assim que o meu coração é, grata a Ti e grata aos seus filhos, Pai, que nos abençoa também, que o Senhor coloca na nossa vida, Deus. Eu te agradeço, Deus, por esse dia maravilhoso que vamos ter pela frente, Senhor. Por todas as vitórias que vamos colher e por todas as pessoas, Senhor, que vamos abençoar. Senhor, te agradeço por tudo. Te agradeço por nossos filhos, seres bênção na nossa vida. Te agradeço por o Senhor ter colocado na nossa vida eles, para que possamos, Jesus, cuidar deles. Te agradeço, Deus. Te agradeço pela confiança. Te agradeço, Senhor, porque Tu és magnífico, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nos dê, Senhor, um dia na Tua presença, um dia maravilhoso. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas Compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.